Salve, mirmidões! Bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. Vamos fazer alguns comentários aqui sobre um papo que o Jorlan lançou sobre treino. Depois do treino dele, não vou fazer react do treino dele, que foi um treino Giant Set do Milo Sarcev, porque honestamente ele treina do jeito que ele quiser. Se esse é o jeito que ele se diverte treinando, beleza. Eu acho que é muito mais produtivo do que eu pegar o treino dele e mostrar todos os pontos do porquê eu acho que não é vantajoso você fazer um treino todo em Giant Set. São os meus vídeos informativos que eu passo as informações do porquê eu acredito que outros treinos são mais vantajosos, que eu tenho vários aqui no canal já. Alguns que foram postados antes de eu pegar esse ritmo de postar todo dia, que provavelmente muita gente chegou aí nessa última semana no meu canal. Então, se você quer ver, por exemplo, eu tenho um treino, um vídeo onde eu falo qual o tipo de treino que eu considero mais eficiente para todo mundo. Então, assistindo esse vídeo já é mais do que o suficiente para você tirar suas próprias conclusões e entender o que eu enxergo como um treino eficiente. Mas ele mandou aqui alguns papos sobre treino, acho que a gente tem alguns pontos legais aqui para levantar. Eu trouxe também alguns estudos científicos chave que vão embasar a minha argumentação, especialmente na hora de eu fazer as considerações finais após o raciocínio dele e alguns apontamentos que eu vou fazer. Mas antes da gente continuar, né, não esqueça que se você não quer ter o trabalho de aprender tudo isso por conta própria, ou você até gosta de aprender, mas acredita que é muito mais fácil você receber orientações e cumprir elas para chegar no melhor físico da sua vida, com um acompanhamento de feedbacks semanais, sem equipe, sem intermediários, tudo direto comigo, um treinador de um atleta top 3 Mr. Olímpia, e que se tudo der certo a gente está indo para o top 2 esse ano. Clica aqui no link final da descrição do vídeo, me chama no WhatsApp e vem para minha consultoria, que eu obviamente tenho atletas, mas não são a maior parte da minha consultoria. Eu trabalho majoritariamente com pessoas lifestyle, entusiastas do treinamento, que querem construir o físico deles como suas próprias obras de arte. Make bodybuilding art again. É isso aí, né? Então também não esqueça de deixar o seu like e o seu hype no vídeo, que ajuda muito o canal a crescer. E se inscreva no canal, porque eu acho que, estatisticamente falando, a maior parte das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas. Ó, eu lançando essa papo furada aqui de novo, sem nem saber se é, né? Mas já que todo mundo fala, é isso aí. E patrocínio Source Nutrition, cupom BISO lá, cupom BISO na Retrovibes, cupom BISO na Farmácia Barbosão, cupom BISO na Coliseu Equipamentos, vários parceiros aí que ajudam a gente nessa caminhada, então usem esses cupons para fortalecer o nosso trabalho. Vamos lá então pro papo que o Jorlan mandou. Deixa eu botar aqui em tela cheia, que agora não vai travar, porque agora eu capturo isso aqui no celular e a tela só no computador. Então a tela cheia não vai travar. Eu espero, né? Vamos lá. No canal do Fred, lá no YouTube, e procura Steve Micali, ou Michali, que aí você vai entender um pouco disso. E o porquê, é bom vocês entenderem muito o porquê das coisas, né? É você saber olhar de uma forma mais penetrante no treino, e de saber entender o porquê que aquele físico fica assim, né? E não só aquela série ali básica, como vocês vem conhecendo hoje em dia. Por isso que eu falo, tem muito treino, galera, tem muita coisa que vocês nem sonham. E é tudo velho, tá? Isso aqui não é novo. Eu não tô trazendo algo novo, eu tô trazendo algo que se criou lá atrás e tá aí até hoje. Assim como o low volume, não é novo, low volume é velho. Mas basta o pessoal novo falar sobre, que vira novidade, e não é novidade. Esse é o tipo de comentário que... Desculpa, eu não quero ser ofensivo aqui, arranjar treta com o Jorlan, apesar que muito provavelmente, assim como todo vídeo que fazem usando a imagem dele, ele vai ficar puto da vida. Mas, assim, qual o problema da molecada mais nova falar sobre um assunto que é velho? Tipo, só porque a pessoa nasceu depois de uma determinada
época, ela não pode falar sobre assuntos. Ah, mas isso daí parece que é novo. E daí? É o jeito de se comunicar que a pessoa tem, a maneira que a pessoa repaginou a coisa, a maneira que a pessoa transformou isso de forma mais didática. O próprio low volume que ele fala que é velho, ele não é nada aplicável para a maior parte das pessoas. O jeito que o Mentzer preconizava o Heavy Dutch, o jeito que o Dorian fazia o Blood and Guts, se pessoas que não são fisiculturistas com um monte de recursos ergogênicos e uma genética absurda tentarem reproduzir, vão muito provavelmente se machucar nas primeiras semanas. Inclusive o Dorian era o colecionador de lesões. Então, quando a pessoa pega e fala sobre o low volume, pensando num planejamento de treino, progressão de carga, repetições da reserva, execução bem feita, ela transformou uma coisa que é velha, igual o Jorlan falou, de uma forma repaginada, atualizada, que é aplicável para pessoas que simplesmente só querem ter um corpo legal, não querem subir de tanga no palco, entendeu? E assim, a molecada que fala do low volume, né, que ele se incomoda muito, como o Samuel e o Garim e tal, também não foram os primeiros a falar disso pensando no contexto contemporâneo. Antes deles falarem disso, a gente já tinha o próprio Botura falando, só que ele chamava de treino para naturais, o Mr. Sizen falando sobre isso, o Raí Millet também foi um dos caras que falou bastante sobre essa questão de planejamento de treino, progressão de carga, o Vitor Capial. Então, assim, não entendo esse incômodo com a molecada falando de uma coisa que é velha. Entendeu? Então, ao longo desse tempo treinando, eu pude perceber que esses treinos que têm uma captação maior de recrutamento de fibra têm uma tendência a dar mais certo. É aqui um erro conceitual, né? Ele está se referindo ao treino da Giant 7, falando que tem uma captação maior de recrutamento de fibras. Provavelmente ele acha isso ou sente isso por causa da extrema fadiga acumulada. De fato, a fadiga ela é um mecanismo de recrutamento de fibras, né? Então, quando você instala a fadiga na musculatura, o seu corpo entra em um estado de alerta e entra naquela questão do princípio de Hahnemann e começa a recrutar fibras de alto limiar de tamanho. Por isso que o Giant 7 ele é hipertrófico, apesar de quando você está fazendo, sei lá, ele fez 10 exercícios aqui, né? Então, quando você está fazendo o 10º exercício, depois de já ter feito 9, o peso que você está utilizando nele é irrisório se você tivesse feito os exercícios em separado. Mas como a fadiga está instalada, há o recrutamento das unidades motoras de alto limiar, que são as fibras do tipo 2, e a tensão mecânica sinaliza hipertrofia nelas. Mas isso não significa que você precisa fazer 10 exercícios em sequência para você ter esse auto-recrutamento, porque o recrutamento de unidades motoras é sob demanda. Então, a gente já tem muitos estudos mostrando que quando você trabalha em alta intensidade, percentual acima de 70% de uma repetição máxima, que isso nos coloca numa faixa de repetições de no máximo 10 repetições, 8, você já tem um altíssimo recrutamento de unidades motoras desde a primeira repetição, no primeiro exercício. Então é só um errinho conceitual, né? Corpo. Não para um determinado corpo só, entende? Porque até nessa questão do treino você tem que avaliar biotipo, alimentação e etc. Isso não cabe, pô. Biotipo não existe. Ectomorfo, mesomorfo, endomorfo são categorias que foram criadas por um psicólogo criminalista na década de 30 que ele tentava utilizar essas categorias para classificar pessoas de etnias não brancas como mais propensas à criminalidade, ou seja, tem uma origem extremamente eugenista, né, para não dizer outra coisa, e eu realmente não sei quem foi o gênio que trouxe isso para o meio da musculação, mas... Entendeu? Não adianta. É que nem eu falei um dia desses com uma menina que era atleta, e ela falou que o namorado dela queria, ela botou ela pra treinar o low volume. Ela falou, porra, não tô conseguindo treinar assim, não funciona. Só consigo treinar um treino mais longo, mais variações. Meu corpo desenvolveu assim. E tá desenvolvendo ainda assim. É aquela questão, né? Não funciona? Tá. Essa moça ficou quanto tempo treinando dessa forma? Porque claramente é uma pessoa que tem uma preferência pessoal por um treino mais, né, gincana. Então, essa pessoa, você realmente acha que ela ficou 6, 8 meses treinando no low volume para ver se funciona ou não?
Não, ela provavelmente ficou 2 semanas, sentiu o corpo murchando, porque não estava naquele pump, naquele edema constante, achou que não funciona e trocou de treino. Claro, aí entra também a questão do aspecto psicológico e da adesão. Obviamente, não tem como você pegar uma pessoa que simplesmente não gosta de treinar um treino mais chato, mais pragmático, com descansos mais longos, séries retas e progressão de carga, e essa pessoa não gostar desse treino e você querer que ela fique treinando dessa forma. Mas o motivo não é fisiológico. Não é que o corpo dela responde melhor a um treino com maior variações e blá blá blá. É muito mais psicológico. E daí eu vou amparar tudo isso que eu estou falando para o final do vídeo com as evidências que eu trouxe, para vocês entenderem que não existe maneiras diferentes de sinalizar hipertrofia do ponto de vista fisiológico. Não adianta querer mudar tudo, né? Então tem que saber se enquadrar. É aquilo, não tem o melhor e o pior, tem aonde você se enquadra melhor. Essa frase eu não discordo totalmente. De fato, tem o que você enquadra melhor, o que eu falei, a adesão é o primeiro pilar, né? Não dá para você forçar. Se a menina, aquelas meninas daquela escola do treino feminino, que precisa sentir que queimar e ardeu para sentir que deu sangue na academia e dessa forma voltar feliz para casa, ela não vai gostar de um treino de guria, igual o Meller fala. Mas se a gente for pragmático e categorizar as coisas dentro do que elas realmente são e usar critérios objetivos, como por exemplo a maior eficiência de treino, um treino que gera o melhor benefício para o menor custo de recuperação, de dor, de percepção de esforço, de fadiga, de potencial de ganho de força e etc. Tem como a gente classificar qual treino é melhor e qual treino é pior. O que não significa que uma pessoa é obrigada a fazer o treino mais eficiente possível. Ela pode simplesmente treinar do jeito que ela gosta, porque é o que faz ela continuar treinando. Você se enquadra melhor. É fazer 3 exercícios de costas ou 2? Beleza. Só que, enquanto isso, tem outros fazendo 8, 9, 12 exercícios. Lembra do Jay ainda não, Rodrigão? Jay Cutler. Decidiu de Eu adoro isso, usar bodybuilders profissionais como baliza para validar estilos de treino. Eu adoro isso. forma botar um dorsal imbatível para tentar vencer o Ronnie Coleman. Ele treinava de manhã e de noite. De manhã ele fazia só puxada e de noite ele fazia só remada. Aqui é uma questão básica, né? Aumento de volume de treino. Que daí é uma coisa que muitas vezes eu até ironizo dos meus posts com feedbacks de clientes de consultoria, nos meus stories, do pessoal extremo do low volume, né? Porque chega muito cliente de consultoria que quer melhorar um ponto de todo jeito. E daí ele vem dessa escola extrema de low volume, porque eu, com o trabalho que eu tenho feito, eu estou chegando nessa meninada mais nova. E às vezes eu preciso quebrar alguns paradigmas. E aí o que eu faço? Eu reduzo o volume dos músculos que ele já tem, é bom, mas às vezes nem preciso reduzir, porque ele já faz um volume extremamente reduzido, e pego e jogo o volume do músculo que ele quer melhorar, igual o Cutler fez aqui nesse exemplo, e jogo lá em cima. Cutler conseguia treinar 2 vezes ao dia porque era o Jay Cutler, né? Às vezes, além do aspecto genético, tem tudo de recurso ergogênico que o cara usava lá no prime do começo dos anos 2000. Mas, né, trazendo as devidas proporções de um cliente de consultoria, coloca o volume dele de treino do músculo que ele quer melhorar lá em cima, e daí depois de 2, 3 meses o cara vem surpreso. Nossa, eu nunca consegui melhorar esse músculo e agora ele tá muito melhor e tal. E daí eu pego e brinco, né? Pô, quem diria que aumentar o volume de treino de um músculo ia dar mais estímulo de hipertrofia para ele? Então, o Jorlan, nesse aspecto aqui, não tá errado, não tá errado. E o Cutler, né? O cara, nas circunstâncias do Cutler, ele não precisava manejar o volume de treino. Por exemplo, as pernas dele já eram muito boas, então ele diminui perna para treinar mais dorsal. Não, o cara, nas circunstâncias dele, com tudo isso de potencialização que ele tem, ele simplesmente taca o volume lá no teto e dane-se, entendeu? Porque a gente tá falando de um cara que foi 4 vezes Mr. Olímpia. Mas o problema é quando você extrapola esses casos específicos de atletas do mais alto nível para a realidade de pessoas normais e, além da extrapolação, você acha estranho quando pessoas mais novas, da nova geração ou etc.,
fazem adaptações e ajustes para esses conceitos de tipo treinar mais para você evoluir um músculo ficarem cabíveis para a realidade de pessoas que não são o Jay Cutler. 6 exercícios de manhã, mais 6, 7 de noite. E aí? Aí treinou errado? Não sei. Entendeu? Mas deu certo. Entendeu? Ficou enorme. Costa foda. Foi 4 vezes olímpico. Entendeu? Então cada um usa a sua estratégia. Eu nem posso falar dos fungados do Gerlan, porque eu fungo pra caralho também, né? Tom Platz foi a maior perna do mundo. Não é perna aplicada de óleo, de sei lá. Bom, Tom Platz era genética, né, pessoal? Convenhamos. Tipo, se o treino do Tom Platz fosse alguma coisa assim 100% eficiente, ele não teria um membro superior completamente desproporcional aos membros inferiores, assim. Não dá pra falar que o Tom Platz ele chegou naquelas pernas por causa da genialidade no treinamento. Claro que, né, novamente, a gente entra nessa questão. Tom Platz, por gostar de treinar perna, agachar, fazer extensor e etc., ele fazia um volume de treino absurdo para as pernas. E daí a gente pode aqui especular diversas coisas, né? Será que a perna do Tom Platz era grande só por causa da genética? Ou pelo fato de ter uma genética boa para pernas, ele conseguia treinar muito mais e tinha muito mais adesão ao treino de perna e por isso fazia um volume gigantesco, que por consequência gerava um ciclo virtuoso da perna crescer ainda mais? E será que os membros superiores do Tom Platz eram desproporcionais às pernas por genética dos membros superiores não serem tão boas quanto as pernas, ou porque ele treinava a perna demais e não sobrava recuperação para os membros superiores, ou porque na divisão de volume de treino na semana dele, ele treinava muita perna e às vezes não dava o estímulo necessário para os membros superiores acompanharem a perna. Então, assim, existem diversas possibilidades, mas novamente, usar um bodybuilder como validação de estilos de treino não é a coisa mais inteligente quando você está falando com o público normal, que é basicamente o pessoal que segue Jorlan, né? Tipo, não dá pra falar que o público do Jorlan são todos fisiculturistas que colocam tanga pra subir no palco. De ácido, sei lá de onde. Músculo. Mas o cara botava 40 quilos de cada lado no agachado e fazia 5 minutos direto. Aquilo que eu fiz ontem aqui, quem viu, quem tava aqui ontem? Eu agachei ele 30 segundos numa série gigante. Eu fiz com 40 de cada lado, 30 segundos agachando, direto, sem pausa. Meu irmão, a perna parece que vai explodir. Imagina 5 minutos. Com aqueles mesmos 40 de cada lado. Indo lá embaixo e subindo. 5 minutos. Uma série de 5 minutos. Tem disposição pra isso? Não tem. Então é melhor falar que não funciona. É melhor falar que não existe. É melhor falar que queima do que chegar. Vou fazer essa curva, ver qual é. Não, assim, vamos ser honestos. E daí aqui a gente voltou ao espantalho, né? É o espantalho do Enzo Low Volume, porque vocês já viram o Meller falando que fazer volume alto não funciona? Nunca vi. Também nunca vi o Garim falando, nunca vi o Sizen falando, porque categorizam o Sizen como low volume, apesar de ele não ser um defensor do low volume. O que se fala é custo-benefício. E assim, os manos da velha escola têm uma dificuldade gigantesca para entender esse conceito de custo-benefício. Assim, cara, não dá para explicar para eles porque eles simplesmente não entendem. Então, assim, funciona, claro que funciona. O Tom Platz lá ficar agachando 5 minutos, funciona, é um volume de trabalho absurdo. Mas talvez se ele fizesse. Talvez não, eu tenho certeza. Se ele dobrasse a carga e colocasse uma série para 12 repetições, já olha que eu nem estou falando de repetição baixa, não, hein? Uma série para 12, 15 repetições somente, em vez de ficar lá 5 minutos agachando com uma carga extremamente submáxima, a sinalização de hipertrofia ia ser praticamente a mesma, talvez, porque aí você vai estar lidando com umas cargas de trabalho que tem um recrutamento de unidades motoras de alto limiar muito mais rápido, essas unidades motoras experienciam a tensão mecânica e em 15 repetições ele sinaliza a hipertrofia que ele precisou ficar lá, sei lá, quantas repetições dá 5 minutos? 500? Enfim. Duvido que as pessoas fazem isso. De 100%, nem 5%. Eu também duvido, e que bom, né? Porque alguém fazer isso sendo uma pessoa normal não seria nada inteligente, né? Eu mesmo não quero fazer isso, não quero, não. Nossa, o Biso, você não aguenta ficar 5 minutos agachando. Não aguento, não aguento ficar 5 minutos agachando e nem tenho intenção de aguentar, cara. Se eu quiser me provar brabo, eu pego meu kimono, minha faixinha, vou pro tatame e faço 10 rola com os meus parceiros de treino, apanho pra um caralho porque eu tô parado sem treinar e ali sim eu vou realmente sabe, fortalecer meu espírito. Agora ficar 5 minutos subindo e descendo com um pedaço de ferro em cima das minhas costas, eu não quero não. Se arrisca a fazer, porque é tenebroso, é difícil.
Mas ele foi um cara que ultrapassou essa lei da fisiologia e foi além e fez. Não, ele não ultrapassou nenhuma lei da fisiologia. Na verdade, tudo que ele faz está totalmente dentro da fisiologia. Volume extremo de trabalho, alto volume, alta sinalização hipertrófica. Ele tinha capacidade para recuperar, seja pela genética, seja para o recurso de ergogênico, seja as duas coisas juntas. Dessa maneira, sinalizou hipertrofia, a perna ficou gigante. Tá tudo dentro da fisiologia. Fez o que fez. E teve uma perna foda. Só que é aquilo. Lembra que o Rodrigo, a gente sempre fala sobre isso? Nem todo músculo você treina igual. Então aquele treino que pra perna dele funcionou pra caralho, não funcionou pro ombro, não funcionou pro braço, não funcionou pro peito, não funcionou pras costas. Mas Exato, que foi o que eu falei, genética. perna, ó, ficou foda. Então você que tá aí achando que o corpo todo, às vezes você vai ter que treinar igual, cuidado, hein? Porque às vezes o que tuas costas precisam não é o que o teu peito precisa. E vice-versa. Às vezes o que o teu membro inferior precisa não é o que o superior precisa. E daí a gente vai, deixa ele falando, a gente vai discorrer um pouco sobre isso mais adiante com o que eu trouxe aí de evidências. Então aí você tem que avaliar volume, frequência de treino, descanso, escolha dos exercícios. Você sabe pra que todo esse exercício aqui funciona? Tem que saber na hora de montar um treino, entendeu? Isso ele tá certo. Isso ele tá certo. Live Pix só amanhã, hein? Amanhã, galera, amanhã, guarda as perguntas pra amanhã. Amanhã tem convidado, Jordan. Amanhã, cara, pode ter vários convidados. Deixa eu ver se ele fala mais alguma coisa. Ah, não. Ele voltou a fazer o Giant 7 dele. Então, beleza. Tá. Então, dito tudo isso, vamos lá. Sai daqui. Eu não vou pagar YouTube Premium, hein? Não vou. Vamos lá. O que acontece? Todo mundo sinaliza hipertrofia da mesma maneira. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Mas eu tenho que admitir que colocar um react chama mais a atenção das pessoas. Então, vamos utilizar esse react como uma forma da gente repetir o que a gente já falou aqui no canal e quem sabe isso chegue em mais pessoas. Todo mundo hipertrofia da mesma maneira. Ah, mas Biso, se todo mundo hipertrofia da mesma maneira, por que os atletas do Milo Sarcev crescem com Giant 7 e o Lucas Garcia cresce com um treino de Enzo com progressão de carga, repetições da reserva, utilização de feeder sets e etc. Isso é muito simples. Gosto pessoal. No caso desses dois exemplos, do treinador. Claro que o Milo Sarcev não entende tudo isso que eu vou falar, isso é óbvio. Tanto que assim, eu não boto fé nenhuma no Rádio Chopin com esses 9 quilos a mais. Pela última atualização que ele fez, pareceu que desses 9 quilos, 5 foi para a linha de cintura, porque a gente sabe do histórico de insulina, de como o Milos gosta de tuchar uma insulina nos outros, e isso gera gordura visceral. A gente já teve casos de atletas aqui no Brasil que passou por ele e teve uma piora, assim, bem... A linha de cintura do cara era o ponto forte dele, e depois do Milos ele ficou com barriga dilatada, igual a minha, de quem eu já tive um tumor, então isso não é nada legal. Mas, nesse caso, o Milo Sarcev acredita que o Gen 7 é melhor, o que eu particularmente não entendo, porque o físico que ele construiu não foi com o Gen 7, né? Tanto que o próprio Milo Sarcev já postou em perfil dele, etc., que ele tinha logbook, fazia monitoramento de carga, fazia progressão de carga e etc., os exercícios lá separadinho, bonitinho, bem parecido com o Dória, né? Só que com um volume um pouco mais alto. E daí, depois que virou treinador, né? É aquela, né? Teve a época dos métodos, né? Então FST7, Giant 7, SST. O único jeito de você se tornar um treinador gringo relevante era através de métodos. Ainda bem que a gente passou dessa época e não precisa mais tanto disso. E hoje a gente vê muitos treinadores, inclusive os brasileiros, como o próprio Cello, ganhando notoriedade sem precisar apelar para esse tipo de coisa extremamente comercial. Mas como eu falei, puro gosto pessoal. Por quê? Porque tudo isso vai levar para o mesmo lugar, certo? Então vamos aqui começando a desmontar cada um dos supostos 3 pilares da hipertrofia, né? Um treino com extremo estresse metabólico, muitas repetições e etc., gera um alto dano muscular, certo? Tem como a pessoa, o treinador ou a praticante de musculação, o marombeiro, escolher esse tipo de treino para ele sinalizar hipertrofia pelo dano muscular? Nope, não tem. Porque a gente já sabe disso há muito
tempo, inclusive. Esse foi um dos primeiros estudos, ou se não o primeiro estudo com maior notoriedade, que data de 2012, ou seja, 14 anos atrás, que o Brad Schoenfeld questionava se o dano muscular tinha algum papel na hipertrofia do músculo, e foi cravado aqui nesse estudo, onde ele fez um comparativo entre pessoas que treinam perna e pessoas que fazem downhill, que é aquela corrida de descida e subida de montanha, né? E pelo perfil excêntrico desse movimento, ele tem um alto dano muscular, mas um baixíssimo tensão mecânica e também um alto estresse metabólico, né? E no comparativo, obviamente, nossa, parece bobo agora, né? Mas isso ainda era uma coisa que se acreditava, aquela história. E ainda se ensina, inclusive em faculdades aqui no Brasil, de que você machuca o músculo e ele cresce maior e tal. Que o treino resistido gerou hipertrofia, apesar de ter menos dano muscular do que quem fazia downhill. Mas foi preciso ser feitos estudos para as pessoas, pelo menos as pessoas que se atualizam, não que hoje em dia isso seja atual, né, já que são 14 anos, verem que o dano muscular não gera hipertrofia. Beleza? Então, não, você marombeiro, você coach, você old school, ou qualquer um desses atletas do mais alto nível que fazem giant sets, que fazem um monte de repetição, um monte de série e tudo mais, com a intenção de ter mais dano muscular, porque eu já vou explicar que essa intenção, ela às vezes nem é cumprida, você não está sinalizando hipertrofia pelo dano muscular. O máximo que pode acontecer, e isso é questionável ainda, é que o dano muscular ele gera células satélites, né, que são as células ali que ficam em volta da célula muscular e que pode ser utilizada como uma maneira de síntese proteica. Mas ainda não se tem certeza se as células satélites que são geradas pelo dano muscular, elas conseguem ser direcionadas para o seu corpo quando há necessidade dessa síntese proteica também contribuir na hipertrofia, ou se realmente de fato elas são só para reparação tecidual, e daí nem indiretamente o dano muscular contribuiria para a hipertrofia. E daí a gente tem aqui o estudo clássico do Damas, né, que mostra que o dano muscular, a hipertrofia real começa a acontecer depois que o dano muscular atenua. Então depois de umas 3, 4 semanas que você começa um treino novo, o dano muscular começa a atenuar devido a uma coisa que se chama Repeated Bolt Effect, e daí a gente começa a ter a real hipertrofia acontecendo, porque a síntese proteica que antes estava sendo direcionada para reparação tecidual passa a ser direcionada para a hipertrofia. E daí por que a gente tem aqui duas coisas que a gente consegue quebrar de falácia, né? Dos dois lados, inclusive. A falácia de essa suposta intenção do cara fazer esse tipo de treino para sinalizar a hipertrofia através de dano muscular. Não dá, porque vai acontecer o Repeated Bolt Effect. Então, se o cara ficar fazendo o Giant Set com 10 exercícios dele por 3, 4 semanas, o corpo vai se ajustar a isso e vai acontecer o Repeated Bolt Effect. Mesmo que não seja, do ponto de vista mais eficiente do custo-benefício de recuperação e hipertrofia, já que a síntese proteica das pessoas ela tem um determinado limite, e mesmo que aconteça o Repeated Bolt Effect, ainda vai acontecer dano muscular, ainda que atenuado, mas não tem como o cara escolher sinalizar a hipertrofia por dano muscular, porque esse dano muscular vai ser atenuado. E daí outra falácia que a gente consegue quebrar é dos Zens do low volume extremistas, que falam que, e eu admito que no passado já falei essa asneira, que dano muscular em excesso atrapalha a recuperação a nível de atrapalhar a hipertrofia. E daí a gente tem que colocar os pingos nos is aqui. Tem como isso acontecer? Cara, até tem. Se você extrapolar demais a sua capacidade de recuperação. Mas isso também tem um teto, porque a sua capacidade de recuperação, ela é de certa forma treinável também, por causa do Repeated Bolt Effect. Então o que acontece é que, tipo, se você ficar treinando num volume que é muito além dessa recuperação, não é que você nunca vai sinalizar a hipertrofia. É que o Repeated Bolt Effect vai acontecer, mas a sinalização de hipertrofia vai ser tão irrisória, tão não eficiente, que pode ser que nem gere uma percepção no seu físico de que você está evoluindo. Então, por isso que as pessoas, quando ajustam o volume de treino delas para um limiar onde elas estão se recuperando bem, elas começam a enxergar resultados. Não é que aquele volume extrapolado fizesse hipertrofia zero.
mas com certeza não era o mais eficiente para a pessoa. E daí a gente vai para outra parte, né? Que é o que é. Tá, beleza. Se o cara não consegue no Giant Set dele lá, com 10 exercícios, sinalizar hipertrofia pelo dano muscular, mas e o estresse metabólico, Biso? Será que ele, o Andrew Jacked, o Rad Chopin e todo mundo que escolhe fazer esses treinos gincana, com um monte de repetição, técnica avançada, descanso curto, tudo mais, todo esse negócio que faz a perna explodir, o músculo explodir, gerar um pump enorme, eles não estão sinalizando hipertrofia pelo estresse metabólico, porque afinal a tensão mecânica é baixa, né? Já que eles estão utilizando pouco peso. E aqui a gente tem outro erro, outro conceito errado. Primeiro, a tensão mecânica ela não é baixa, porque a tensão mecânica ela não é dependente do quanto de peso você levanta. E a hipertrofia não depende do quanto de peso você levanta. Então, o que acontece é o seguinte, esses treinos que se utilizam dessas, né, vamos utilizar o exemplo aqui do treino de Orlan, de Giant Set com 10 exercícios e daí, por motivos óbvios, a partir do segundo exercício ele já está levantando muito peso do que ele de fato conseguiria naquele movimento, eles têm tensão mecânica acontecendo. Por quê? Porque há a instalação da fadiga devido a esse processo de acúmulo de metabólitos e fadiga do sistema nervoso central que através do fosfato inorgânico, né? Então a gente tem íons de cálcio, íons de hidrogênio, potássio e etc. E devido a essa fadiga instalada, há o recrutamento das unidades motoras de alto limiar. Então, as mesmas fibras que o Lucas Garcia está recrutando no treino dele, desde a primeira repetição com um peso para 8, 10 repetições, elas são recrutadas na proximidade com a falha após essa fadiga ser instalada nesses exercícios que são feitos com uma carga extremamente submáxima. E essas fibras sendo recrutadas, elas vão experienciar a tensão mecânica, porque há tanta fadiga instalada e a produção de força do seu músculo está tão limitado que não tem como essa tensão mecânica não ser distribuída nessas fibras, porque o seu corpo está desesperadamente achando soluções, ou seja, procurando mais fibras para serem recrutadas para continuar produzindo aquele esforço que você está forçando ele a executar. Então você está querendo levantar aquele peso, o seu músculo precisa de alguma forma levantar e isso acontece, todo esse fenômeno do recrutamento dessas fibras e a tensão mecânica acontecendo. Então a pessoa que treina em Giant Set com 10 exercícios, ela não está sinalizando hipertrofia pelo estresse metabólico, ela está sinalizando hipertrofia pela tensão mecânica, a mesma tensão mecânica que o treino de Enzo utiliza, só que do ponto de vista da minha opinião e de muitos dos treinadores, utiliza de maneira muito mais eficiente, sem ter uma necessidade de demanda de recuperação tão absurda. E como é que eu provo isso para vocês? Bom, existe cenário do treinamento que tem mais estresse metabólico do que a restrição de fluxo sanguíneo, que é quando você coloca a faixa elástica, né, o manguito, num membro seu, lá ele, seja no seu braço, seja na sua perna. Você restringe o retorno do fluxo, dessa maneira o seu corpo não consegue limpar os metabólitos do músculo enquanto você está treinando, e esses metabólitos vão se acumulando cada vez mais lá. Não existe. E a ironia da vida, a ironia de tudo isso é que o cenário do método de treino que mais tem estresse metabólico sendo acumulado é justamente o que prova que estresse metabólico não causa hipertrofia. Então, a gente tem aqui... vamos começar por esse estudo aqui que é muito bom. Esse estudo aqui, os caras testaram a hipertrofia de restrição de fluxo sanguíneo com volume equalizado em dois cenários. Um cenário com descanso curto entre as séries e um cenário com descanso longo entre as séries. Como o manguito dificulta a limpeza de metabólitos do seu músculo, aqui a coisa é ao contrário. Diferente de quando você não está com a restrição de fluxo sanguíneo,
o descanso longo faz acumular mais metabólitos. Porque quando você não está com a restrição de fluxo sanguíneo, durante o seu descanso, o seu corpo consegue lá limpar parcialmente esses metabólitos que você acumula durante a sua série e você vai para a próxima série com menos metabólitos acumulados, né? E daí, se você descansa de 2 a 3 minutos, normalmente você consegue performar muito bem. Aqui, como o acúmulo de metabólitos ele é enorme devido ao seu corpo não conseguir limpar, quanto mais tempo você descansa, mais tempo você está com a restrição de fluxo sanguíneo e mais metabólito você acumula. E qual foi a conclusão desse estudo? A conclusão foi que, apesar de essa enorme diferença entre acúmulos de metabólitos nesses dois cenários, com o volume equalizado, a hipertrofia foi igual. Então, ter uma cacetada de metabólitos acumulados e, por consequência, ter também aqueles picos hormonais agudos de GH, GF1 e o caçamba 4, não representou vantagem nenhuma para a hipertrofia. Dessa maneira, eles concluem que a hipertrofia pela restrição de fluxo sanguíneo acontece porque, mesmo que com uma carga extremamente submáxima, que é o caso da restrição de fluxo sanguíneo, né, ou seja, 30% de uma repetição máxima, pelo fato de você acumular tantos metabólitos, você instala uma fadiga no seu músculo e esse músculo ele chega naquele ponto de necessidade de recrutamento das unidades motoras de alto limiar, apesar de uma carga tão leve, e assim essas unidades motoras experienciam a tensão mecânica. E daí, se a gente vem aqui para uma revisão sobre os mecanismos da restrição de fluxo sanguíneo, eles abordam todos os pontos em relação a metabólitos e etc. E eles chegam nessa exata mesma conclusão, de que a hipertrofia pela restrição de fluxo sanguíneo não acontece por causa do estresse metabólico acumulado, mas porque esse estresse metabólico acumulado antecipa e instala uma fadiga que faz com que o seu músculo recrute unidades motoras de alto limiar, as fibras do tipo 2, e essas fibras do tipo 2 experienciem a tensão mecânica. E para matar o assunto, a gente tem essa revisão aqui do ano passado, que são mecanismos, mitos e mal entendimentos, né, sobre a hipertrofia induzida por carga no músculo esquelético humano, e eles basicamente cravam nesse estudo que todos os outros mecanismos que já foram considerados possíveis sinalizadores de hipertrofia não o são, e o único que é a tensão mecânica. Então, basicamente é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixe aí nos comentários. Estamos aqui mais uma vez para acabar com mitos nesse meio da musculação.